Olá, amigos. Olá, companheiros do CEJAP, Centro Espírita Jardim da Penha, no Espírito Santo. Agradecemos o convite, agradecemos essa oportunidade de estudo. É muito importante mantermos, todas as possibilidades de continuarmos estudando Jesus, com seu Evangelho, a doutrina espírita, e por isso agradecemos a Deus sempre essa possibilidade de falar, de relembrar as passagens de Jesus. O nosso estudo de hoje tem como título A Parábola do Mal Rico. Essa parábola ela é encontrada no Evangelho de Lucas e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, lá no item 5. O capítulo 16 tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra grega, que significa dinheiro, significa posse. Então, nós vamos fazer a leitura dessa passagem, dessa parábola, e depois disso nós vamos fazer uma prece para iniciarmos o nosso estudo. Essa parábola Jesus conta assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se trajava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, deitado à porta, desejando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada. Os cães vinham lamber as suas chagas. Ora, acontece que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno como sepulcro. Enquanto esse estava nos tormentos, levantou seus olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritando, ele disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para refrescar minha língua, porque sofro extremos tormentos nessas chamas. Abraão, porém, lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida e de que Lázaro só teve males. Eis porque agora ele está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para junto de vós não podem fazê-lo, como também ninguém pode passar do lugar onde estais para aqui. O rico lhe disse então: Então eu te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhes contar essas coisas, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas o rico disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Abraão, porém, falou: Se eles não ouvem nem Moisés nem os profetas, também não acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Isso é contido no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Quando a gente para agora um minutinho e vamos nos unir em pensamento, pedindo que Deus nos proteja, o estudo, que os amigos espirituais, com a permissão de Jesus, possam estar junto a nós, nos influenciando, nos intuindo, e que todos juntos possamos estar unidos nessas vibrações de estudo e que essas irradiações possam chegar a tantos outros corações. Que Deus, nosso Pai de amor, assim nos permita iniciar essa passagem tão linda que Jesus nos contou. Então, meus amigos, quando a gente fala em parábolas,
nós vamos lembrar dos discípulos de Jesus se aproximando dele e perguntou assim para ele: por que tu falas por meio de parábola, né? Por que isso aqui é uma parábola? E Jesus respondeu que ele falava por parábola porque ele usou essa expressão, eles não entendem, não estão em condições de compreender essas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Parábola, a gente tem que lembrar que sempre foi muito utilizado, principalmente no Oriente. Ela é uma pequena narrativa em que usa alegorias para sempre transmitir alguma coisa de confundo moral. Então ela é uma história contada para, por similaridade, comparação, expressar uma verdade muito complexa. Porque alguns conceitos são muito difíceis de explicar, porque eles são abstratos. Mas dentro de uma história, um conceito acaba tendo uma aplicação prática e se torna mais fácil entender. Nós sabemos que Jesus é um mestre por excelência, um exímio educador. Então, ele sabia utilizar dos processos pedagógicos, né, visando sempre suprir a deficiência intelectual e moral dos seus alunos, principalmente os ouvintes, né? A gente não chama aluno de ouvinte, porque os alunos eram os discípulos. Mas naquele grupo sempre tinha aquela figura do aluno ouvinte, que não tinha sempre aquela capacidade de compreensão. Então Jesus utilizava os símbolos materiais do dia a dia, do conhecimento deles, o campo, a vinha, o rei, o pobre, para que pudesse explicar. E aquilo ficava gravado, aquilo ali eles iam, né, se juntando e construindo aquele entendimento aos poucos dentro de cada um. Nessa parábola, a gente vê claramente, dentro desse capítulo, né, que Kardec nos traz, não se pode servir a Deus e a Mamon, essa passagem de Jesus, nós vemos claramente nessa parábola as provas da vida. Porque Jesus fala, né, havia um rico e um pobre. Nós sabemos, o rico não tem nome. O pobre se chama Lázaro. Mas sabemos que o pobre ficava lá na porta do rico. E o rico não distribuía ao Lázaro nenhuma migalha, ele que sobrava, né? Então essa parábola vai colocar bem em evidência esses dois extremos da condição humana. A pobreza e a riqueza. Então ali o rico, nesse momento, né, a prova da riqueza, ele simboliza aquelas pessoas apegadas à matéria e ao egoísmo, né? Quer dizer, o predomínio da matéria sobre o espírito. Esse rico, ele vai representar aquelas pessoas que só cuidam das suas necessidades de sobrevivência. A necessidade de comer, de beber, de morar, de vestir. E esquecem-se das necessidades do espírito imortal. Vivem só para si, na satisfação dessas necessidades de sobrevivência. Então é o que a gente chama que são os escravos do mundo, né? Dos valores do mundo, dos prazeres do mundo. Eles estão completamente despreocupados com a vida além do túmulo, porque não a esperam, eles não têm noção da vida futura. Ou se tem da morte, simplesmente ali ela para, não que ela continue. E é interessante, né? Porque Jesus nos fala: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho. Nós sabemos que púrpura, né, a cor púrpura, a tinta era caríssima naquela época dessa cor. Tanto é que era o manto, né? O manto real sempre usou essas cores para demonstrar poder, porque era coisa que só quem tinha de muito dinheiro podia ter. E linho, que também sempre foi muito caro. Então ele se trajava magnificamente todos os dias. Mas Jesus não diz em nenhum momento que esse rico ele era um homem mau, né? Diretamente um homem mau, ou que prejudicava alguém. A parábola não nos conta isso, mas nos conta, pela forma como ele coloca, né, de se vestir de púrpura todos os dias, magnificamente, que ele era um homem vaidoso, orgulhoso, e que se mostra, ele tem uma identidade daquela pessoa que sabe e quer usufruir os prazeres materiais, que a fortuna dele lhe permitia. Ele não se importava com outras pessoas que não fossem certamente os seus iguais.
Quando Jesus nos fala que ele não distribuía a Lázaro, né, que é o pobre, nenhuma das migalhas que sobrava, olha só, do supérfluo, não é nem do que ele estava usando, migalha é o supérfluo, nem isso. Então, ele aceitava, ele entendia que tinha o direito de usar sua fortuna conforme ele aprovesse. Ele não se achava responsável por ninguém, por nenhuma outra criatura que vivesse à margem daquele seu poder financeiro, daquela sociedade que ele vivia, das facilidades que alguns possuem. Então, ele pensa só em si, né, na satisfação de aproveitar a vida. Na realidade, ele era um mau rico. Por que a gente chega à conclusão que ele era um mau rico? Porque ele não compreendia que os seus bens eram provisórios. Ele ali era só um depositário, ele estava usufruindo de um bem e não sabia utilizar esse bem em favor de outros, da sua comunidade, da melhoria. E o rico, por estar muito perto, né, que a gente chama desses bens materiais, ele tem aquele esquecimento temporário do dia de amanhã, dos benefícios também que ele podia prestar a outros que não têm. Ele simplesmente se mantém só no seu grupo, com os seus familiares. Por que nós falamos que é um mal rico? Porque nós somos responsáveis não somente pelo mal que fazemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Então, no momento que ele não faz o bem, ele entra na categoria do mal, porque não existe neutro, nós estamos sempre servindo algum tipo de força, ou positivo ou negativo. Então, ele estava vivenciando a provação da riqueza. Essa provação, ela acirra, né, aumenta o egoísmo da pessoa, a vaidade, o orgulho, ela sempre pode mais, ela se vê como centro do mundo, tudo que ela quer, ela realiza. E esse tipo, qual é a virtude contrária a isso tudo? A humildade. Então a prova da riqueza, ela, né, para quem a possui, diz que é muito mais difícil do que da pobreza. Porque para os que usufruem, sabem usufruir da riqueza, ele consegue vivenciar a caridade e a abnegação. Então o problema não é ser rico. Nós conhecemos pessoas ricas que mantêm inúmeras famílias através de um trabalho honesto e de possibilidade de ajudar tantas outras pessoas. O problema não é ser rico, é aprender a ser rico. É entender que está apenas ali como um depositário dos bens que são concedidos pelo Pai. Então, aqueles bens são transitórios e são bons na medida que que o rico usufrui, e com aquele talento do dinheiro, ele pode melhorar a vida das outras pessoas. Agora vamos ver a outra prova vivida por Lázaro, que é a prova da miséria. No caso do Lázaro não era nem pobreza, vizinho a miséria ali, porque ele vivia no chão, né? Ele chama aqui de pobre, hoje nós chamaríamos de outra classe, todo coberto de úlcera, um homem doente, ficava lá deitando, desejando matar a fome, com as migalhas que caíam. Mas ninguém dava nada. Só os cães que vinham ali lamber as suas chagas. As chagas são as feridas. Né? Então a gente vai ver, ele só tinha o afeto dos cães, né? Os cachorros que nunca abandonam, né, os seus verdadeiros amigos, independente da sua condição social. Então, o Lázaro simboliza aqueles desprovidos de bens materiais. São os sofredores, são os excluídos sociais. Então, Jesus nos conta de um Lázaro. De que tipo de homem era esse? Pobre, doente, sem poder trabalhar, porque ele era doente, ele era cheio de úlcera, e ele mendigava para sobreviver. Quer dizer, ele pedia, era natural. Ele desejava ali as migalhas, e isso nem ninguém dava, né? Mas em nenhum momento dessa parábola nós vemos o Lázaro recriminar a Deus, não é contado isso, ou os outros homens, ou invejar a vida do rico. Ele fazia apenas aquilo que ele podia fazer. Pedia com humildade, ele mendigava. Então, aqueles que sofrem as vicissitudes, né, com paciência, com resignação, uma situação dessa, sem culpar os outros, ele dá sinais ali que ele confia em Deus.
Porque ele está naquele grupo que tem Abraão como pai. Ele confia em Deus, no amor e na justiça. Ele acredita que vai ter um futuro melhor. Então vamos ver que não é um pobre que... Ele é um aflito, mas é um bem-aventurado, um aflito bem-aventurado. Ele não é aquele pobre resignado, ele não é aquele pobre que se veste, se acha, né, com direito a blasfemar, ou então que muitas vezes pobre se sente com mais orgulho até do que um rico. Então essa pobreza, é interessante isso, essa vítima da fatalidade do dinheiro, a gente tem que lembrar que ela... Enquanto a riqueza acirra o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a pobreza, ela vai fazer com que levante a revolta, acirrar a revolta da criatura, uma pessoa rebelde. Pode levar a furto, pode levar a situações, né, de promiscuidade. Então, a pobreza, essa prova, ela tem que conseguir gerar naquela criatura outras virtudes. Quando ela vence. Qual é a virtude? A paciência, a humildade acima de tudo. E a fé. Isso a gente tem que perceber, porque se para viver essa prova, né, que a gente chama da pobreza, você tem que ter a humildade e muita fé em Deus, em si e no futuro. Bem, o que aconteceu depois dessa situação? A parábola nos fala sobre a morte, sobre o desencarne. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado, né, segundo a parábola, pelos anjos ao seio de Abraão. Mas o rico também morreu e teve o inferno como sepulcro. Ou seja, para os dois houve um momento de nascimento e desencarne. E no momento desse desencarne é que vai mostrar a verdade das coisas. Naquele momento ali, enquanto estão encarnados, o pobre se dá com o rico, o inteligente com o pouco inteligente. Todo mundo está convivendo ali no planeta. Nós estamos convivendo aqui no planeta, ou num determinado lugar. A gente consegue se aproximar. Mas no momento da desencarnação, o que acontece que a gente percebeu? Que a situação se inverteu. Lázaro, quando foi para o mundo espiritual, ele foi acolhido no seio de Abraão. E o rico foi para o inferno. O que a gente percebe, né? Que cada um de nós, enquanto estamos na matéria, vivemos as nossas provas necessárias de acordo com aquilo que temos que aprender, com aquilo que precisamos conquistar. Mas ao desencarnar, o corpo físico aqui fica e prossegue-se o corpo, né? O perispírito envolvendo esse corpo material. E existe um peso do perispírito. E nós vamos magneticamente para o local que cada um quer de acordo. Não tem engano, né? Eu costumo dizer que é como aquele cartão lá do banco que tem aquele chipzinho que só entra na sua senha, no seu... Deveria ser dessa maneira, pelo menos. Então, não tem como o outro usar o lugar de uma pessoa. Então, aquele perispírito, ele é carregado, ele é transportado magneticamente para o local que ele deve estar, de acordo com as suas conquistas morais. É interessante porque Lázaro, é como se ele tivesse encerrado um processo dele de reajuste com a lei. Ele quita a sua parcela. Ele vive o que tem que viver e vive a sua prova de uma forma resignada, sem o desespero, né? Sem o blasfemar. Então acontece, e depois Jesus conta que acontece quando esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O que significa esse seio de Abraão? Primeiro, a gente tem que lembrar, né, que Abraão é o pai, né, do povo hebreu, é o entendimento, né, daquele que simboliza o escolhido por Deus, que vai dar origem a toda a descendência do povo hebreu. E quando se fala para um judeu, todos ali nessa parábola eram, em Abraão, é como se fosse assim o principal, né? Toda essa dinastia pertence à casa de Abraão. Então ele vai ser aquele símbolo do homem escolhido por Deus. Bem,
Nas aflições, nós vamos ver como é que Lázaro soube aproveitar a encarnação, naquele momento que serviu de escola, aquela situação que ele viveu, né? Essa escola da dificuldade, e ele aprendeu a aproveitar aquela oportunidade. Então, de vez de blasfemar, ele se fortificou na dor, resistiu e elevou-se. Vejamos agora o que acontece com o rico. Ele morre e tem o inferno como sepulcro. Enquanto estava nos tormentos, nos diz assim a parábola, ele levantou os seus olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritando, ele disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar minha língua, porque eu sofro extremos tormentos nessas chamas. Olha, primeiramente nós vamos lembrar, né, essa questão aqui, que ele ficou no tormento, ele estava no inferno, na realidade. Esse inferno é um inferno da sua própria consciência, porque o reino de Deus existe dentro de nós, mas o inferno também existe. O inferno da própria consciência, no sentimento de arrependimento, de ter perdido uma oportunidade. Kardec nos explica muito bem no Livro dos Espíritos, né, sobre essa questão da consciência, e no livro Céu e Inferno, o que significa esse momento que o espírito sente, né? Então o rico, ele foi para uma região sem luz, sentindo aqueles sofrimentos de fome, de sede, de dor. Ele nunca conheceu isso na vida. Quer dizer, um homem que só bebia, né, o vinho, os melhores licores, ele estava pedindo água. Ele tinha a sede daquela água que Jesus deu para a mulher da Samaria. É a sede de consolação, a sede de pacificação. Então, ele, naquele momento, ele foi despertado pela dor. Por isso ele vê Lázaro. É interessante, ele tinha que ver Lázaro para reconhecer ali a sua vítima. Era necessário ele reparar a situação de Lázaro em relação a dele. Foi naquele momento que ele desperta. E ali ele sente essa sede. Podemos também lembrar, né? Poxa, mas ele ficou nessa situação e Lázaro em outro. O que nós sabemos? A cada um segundo as suas obras. Então o rico fala: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta no seu dedo, a ponta do dedo na água, refrescar, porque eu sofro extremos tormentos nessa chama. Bem, o que Abraão responde? Quando a gente fala Abraão responde, é a voz da justiça. Abraão representa a voz da justiça. Ele chama meu filho, porque também ele era filho. O rico também é filho de Abraão. Então ele fala: meu filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida e que Lázaro só teve mal. Eis porque agora está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe sempre um grande abismo entre nós e vós. Então ele sempre deixa isso muito claro, desse abismo. Enquanto a gente está encarnado, dentro do possível, a gente circula de um lado para o outro. Desencarnado não, cada um vai de acordo com a sua possibilidade de habitar um plano espiritual. Você pode descer, mas subir não. Então Lázaro estava logicamente acima, né, daquele rico. Então, quando o rico, pede para molhar a língua, Abraão diz que há uma barreira entre ambos. Que abismo é esse? Há uma barreira. É um abismo entre Lázaro e o rico que não é físico, como aqui na Terra. Como ele está na espiritualidade, nós sabemos que há um abismo, há uma distância moral. Porque no mundo dos espíritos, nós sabemos que existem organização, disciplina, e que nós não vamos poder frequentar, como a gente está falando, qualquer ambiente. Quando a nossa vibração for menos elevada, ela pode atrapalhar o trabalho de outras almas. Então nós vamos lembrar lá no Livro dos Espíritos, da escala espírita, né? Cada um
dentro lá de uma posição, mesmo que aquela escala seja relativa, não importa, mas nós já percebemos que existem diferenças. Então, uma coisa que a gente vai perceber, a natureza não dá saltos. Por isso que Abraão nega a presença de Lázaro junto do rico. Então a gente pode estudar lá no céu e inferno aquela parte das penas e recompensas da vida futura, o código da vida moral. Isso nos explica muito essa situação. Não podendo receber então o auxílio de Lázaro que o rico pediu, o rico faz outro pedido então a Abraão. O rico disse assim: então te suplico, pai Abraão, que mandes Lázaro à casa de meu pai, porque ele tinha 5 irmãos, para contar essas coisas, a fim de que eles também não venham parar aqui nesse lugar de tormento, né? Pede para que Lázaro vá lá na terra avisar os familiares sobre esses tormentos que ele passa. É interessante, né? Isso é muito interessante. Em primeiro momento a gente vê uma demonstração ali do rico de amor aos seus familiares. Não é isso que demonstra? Mas que tipo de amor é esse? É um amor egoísta. Ele só pensou nos irmãos dele, dos daquela panelinha. Então, é aquele tipo de amor que ainda está desenvolvendo. Ele só pensou nos seus irmãos e, logicamente, na sua descendência familiar. E é interessante, porque quando ele faz esse pedido a Abraão, é o que fica mais claro aquilo que a gente sempre soube, né? Os judeus sabiam que os mortos poderiam se manifestar aos homens. Por isso, ele pede, né, que Abraão mande Lázaro até a casa do pai. Para quê? Para comprovar aos seus irmãos a continuidade da vida, a existência, né, das penas e das recompensas após a morte. E a gente fica pensando, né? Quantas pessoas acham que pelo fato de desencarnar, alguém ter desencarnado, se tornou anjo? Isso fica claro que não acontece. As pessoas não mudam, os espíritos só mudam, como Kardec nos diz, pelo estudo, pelo sofrimento e pela reflexão. Por isso, muitas vezes, tanto sofrimento é necessário para que aquele espírito seja despertado, mesmo na espiritualidade. Então, consta lá no céu e inferno inúmeros depoimentos de espíritos que foram despertados ali na espiritualidade, porque antes eles não acreditavam, viviam numa forma materialista. Foi necessária a dor no plano espiritual para que fossem acordados. Na realidade, nós somos o que somos, tanto aqui quanto desencarnados. Às vezes as pessoas perguntam: como é que deve estar fulano após o desencarne? A gente pode perguntar: como é que ele era? Como é que essa pessoa era? Como é que essa alma era? Ela era uma pessoa boa? Ou era uma pessoa egoísta? Era uma pessoa vaidosa? Então não é pelo fato de ter desencarnado que ela vai modificar. Então a morte, ela não tem o poder, né, de destruir sentimentos inferiores que o espírito carrega consigo, negativo, que ele se abriga lá na bagagem dele espiritual. Então quem vive ligado às coisas da matéria, sem se incomodar com as coisas de Deus, com a alma, vai no plano espiritual ser ligado à matéria, só que vai sofrer, porque vai ter sede, vai ter fome. Então é muito interessante, porque nós sabemos que o espírito, ele não necessita nem de alimento, nem de vestimento, porque ele não tem corpo físico para sentir dor. Mas quantas vezes no atendimento de socorro espiritual, né, que as casas espíritas fazem, que a gente faz, nós conversamos com eles através do médium, e o que eles nos relatam? Dor física, do desencarne, necessidade de comida ou de bebida, ou sono, ou alguma outra coisa. E interessante isso, porque na realidade o espírito ali, que já está fora do corpo físico, ele morreu, que a gente usa a expressão morreu,
mas na realidade não desencarnou, ele ainda está preso às sensações da matéria. Muitas vezes ele está muito próximo àquela questão da própria crosta terrestre. Por quê? Porque os interesses dele estão ligados à matéria, estão ligados ao planeta, muitas vezes estão ligados à própria casa dele. Essas ligações com a matéria, elas vão criando como se fossem, são fios invisíveis que vão nos prendendo as coisas. Então nós sabemos que o desencarne de uma pessoa muito apegada à matéria, ela vai ter uma aderência muito grande. Nós temos o nosso corpo físico, o perispírito, que acompanha o espírito sempre, né? Então, desde o nascimento, eles vão se unindo, desde o início da gestação até chegar o momento do nascimento, completamente unido esse corpo, o perispírito no corpo físico, molécula a molécula. Só que isso vai, com a vida, cada vez mais se aprofundando, se adensando no corpo físico. E no momento do desencarne, esse corpo espiritual, na realidade, esse laço que ele sai, ele não quebra, né? Ele vai se deslocando. O corpo físico fica. E é interessante, porque ele também vai ter que se desapegar desse corpo físico, molécula a molécula. Se é uma pessoa muito presa à matéria, a aderência desse corpo perispiritual no corpo material é muito maior. Então, esse tempo, essa situação de largar o corpo físico é diferente de uma pessoa que já vem se desligando da matéria aos poucos, que vem procurando se evangelizar, pensar na vida espiritual. A gente já vai se desapegando, a gente já começa a olhar a vida material, saber que isso aqui, estamos aqui de passagem, que a gente pode usar uma coisa ou outra, mas a gente não vai levar nada. Né? O caixão não tem gaveta. O que nós vamos levar? As nossas conquistas morais e até as intelectuais, aquilo que nós conseguimos compreender, fazer luz sobre alguma coisa. Então é quando a gente começa a compreender a necessidade de saber viver bem para poder morrer bem. Porque não tem salto também dessa maneira. Então como é que está no plano espiritual? Não precisa ter medo. Como é que é a sua vida? Sua vida é boa? Você gosta das pessoas que você convive? Vai ser por afinidade. Nós vamos encontrar um lugar que tem um montão de gente parecida com a gente. Bem, se a nossa companhia não é boa nem pra gente, o que a gente vai achar disso? Então é quando a gente começa a pensar. Interessante, né? A resposta que Abraão deu para ele. Abraão falou assim: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Quando ele fala Moisés e os profetas, é quem aquele povo devia ouvir e seguir. Eles seguem, né, a Torá, os 5 livros, Pentateuco hebreu, que Moisés, né, tá como toda a lei mosaica está ali naquele livro. Então eles têm dentro do livro, hoje, e também tem os profetas, fala dos profetas. Nós vamos reparar nesse momento que, mesmo antes de Jesus, nenhum povo ficou sem instrução, sem ajuda. Todos receberam espíritos missionários, em qualquer latitude da terra, que vieram com seus ensinamentos morais, fazer com que a pessoa evolua, que pare para refletir. Pare para olhar que não é o centro do universo, que existem outras pessoas. Então, o quanto que ela pode ser útil por algum tempo em que está na Terra. Então, esses conhecimentos, mais tarde, eles foram ampliados, aprofundados com Jesus, né, de um melhor entendimento. Então, Deus, conhecendo ali as nossas imperfeições, o que ele faz? Confia a certos homens, de tempo em tempo, a missão de nos revelar e recordar da sua lei, a lei de Deus. Onde está inscrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Está lá no livro dos Espíritos. Está na nossa consciência. E o que a boa consciência confirma? Uma concordância entre a lei de Deus e a nossa vida. Quando existe essa concordância, é o que nós chamamos da boa consciência. Então, de tempos em tempos, alguns chegavam para nos relembrar dessa lei.
Na questão 626 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec num dado momento dizendo assim: estando as leis divinas inscritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis investigá-las, e é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados por todos os tempos por homens de bem. Quem foram esses homens, então? Foram os espíritos, são espíritos superiores, aquele determinado grupo, né, que encarnam. Repara que ele não usa reencarnam, encarnam. Eles tomam aquele projeto com aquele objetivo, cada um profeta em cada área, como digamos assim, né, aquele que vem revelar alguma coisa no setor da arte, da música, mas aqui nós estamos falando no sentido religioso, relembrar aos homens as leis de Deus, para quê? Para fazer progredir a humanidade. São aqueles que trazem por si mesmo aquela ideia. Então eles relembram, e ali a família humana, né, encontra nesses profetas, que são espíritos superiores, irmãos, porque eles fazem, às vezes, de um irmão mais velho, com senso de responsabilidade, que vem ajudar os seus irmãos mais novos. Eles são mais experientes, então eles tomam a si aquele encargo de ajudar os menores, assim colaborando na obra da criação. Isso é um dos objetivos da reencarnação também. Não só nós nos melhorarmos, mas também ajudar na obra do Pai. Isso é muito interessante quando a gente lembra lá de uma casa, né, em que tem vários irmãos. Então tem aquele irmão que não quer fazer nada, e as pessoas é que tem que fazer tudo por ele, porque ele deixa tudo largado, tudo jogado no chão. Já tem aquele irmão que cuida das suas coisas, mas também não cuida do de ninguém, né? Tem aquele que não perturba as coisas dos outros. Tem aquele que já sai para ajudar o pai e a mãe dentro da casa, cuidando daqueles menores, levando no colégio, sentando para ensinar. Outros falam que não tem nada com isso, eu não pedi para ter irmão, eu não quis nascer. Não temos esses vários tipos numa família de irmãos? Tem aquele que vai trabalhar até para ajudar no sustento da casa. Tem aquele que vira quase que uma mãe ou um pai daqueles seus irmãos menores. Tanto sentimento e instinto paternal e maternal que tem, que na realidade é o sentimento de fraternidade. Enquanto outros são completamente egoístas. Então funciona da mesma maneira na casa do nosso Pai. Que tipo de filho nós somos com o nosso Pai? Nós somos aquele que só estamos fazendo bagunça no planeta, deixa tudo largado por aí, que eu não tenho responsabilidade com nada disso, não pedi para vir, completamente irresponsável, ou já temos a consciência que pedimos para reencarnar, que pedimos para retornar, e a misericórdia divina nos permitiu o retorno para que possamos dar continuidade a reflexões, a entendimento e colocar em prática situações que necessitamos de determinadas virtudes. Não é assim? A gente primeiro se sensibiliza, acha que aquilo nos diz respeito, aí a gente passa a se conscientizar, até que chega um momento que chega de sensibilização, chega de conscientização, e a gente sabe que tem que meter a mão na massa mesmo. Qual é a forma que eu tenho de agradecer a Deus? Quando a gente se pergunta, eu agradeço a Deus todo dia, meu pai, papai. Qual é a forma de agradecer a Deus? É ajoelhado? É falando obrigado, obrigado, obrigado 1000 vezes? Então, vamos imaginar um filho que nos agradeça. A gente vai querer ele ali paralisado, agradecendo, falar, para, sai daí, vai lavar uma louça. Vai passar um pano aqui nesse chão, vai arrumar o quarto, vai levar um banheiro. Ou seja, vai fazer alguma coisa. Vai ser útil aos outros, a casa. Vamos ser útil à casa. Ajuda lá teu irmão a estudar. Você já conhece a matéria melhor. Aprende a dividir aquilo que você já tem. Não é assim? Da mesma maneira somos nós. Então nós vamos amadurecendo e vamos aprendendo que a melhor maneira de amar a Deus é obedecendo-lhe as ordens, é vivendo dentro da sua lei. E o que a sua lei diz? Lei de amor, justiça e caridade. E o que é a caridade? A benevolência para com o outro, o perdão das ofensas e a indulgência. Então, viver na lei de Deus é sim olhar o irmão com oferecendo ao outro aquilo que eu tiver de melhor, aquilo que eu já consigo compartilhar.
Então, são esses espíritos superiores que sempre vieram e continuam vindo à Terra para esclarecer os outros. E no final do diálogo, que Abraão não aceitou, o rico disse para ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com ele, eles vão fazer penitência. Ele atenta, você vê que o rico, ele tem essa qualidade, né? A gente tem que buscar sempre, né, nas instruções, tirar o lado bom. Aí você vê que ele é insistente, ele é persistente naquilo que ele quer, ele não se deixa abalar, não. Ele vai numa pergunta, ele vai noutra, mas Abraão falou para ele: olha, se eles não ouvem nem Moisés nem os profetas, também não acreditariam que algum dos mortos ressuscitasse. Interessante, né? Então, o fenômeno. Por isso que o fenômeno é para muitos. Muitas pessoas querem um fenômeno. Se tiver um fenômeno, aí eu acredito. O fenômeno é para muitos e o evangelho de amor é para pouquíssimos. Porque as pessoas gostam de revelação espiritual. Mas vamos pensar o seguinte: se os irmãos lá do rico não ouvem nem Moisés nem profeta, que eles têm, todo o povo judeu tem acesso às leis, à Torá. Eles vão lá na sinagoga, eles são instruídos por rabinos. Eles têm lá os profetas. Quem são os profetas? Os profetas são médiuns, pelos quais, entre aspas, dito mortos, que não existe morto, utiliza aquele profeta para comunicar, para dizer. Então nós sabemos que os profetas são aqueles que falam em nome de, eles dizem em nome de Deus. Na realidade, eles falam em nome daquele espírito pelo qual ele está influenciado. Então é um médium. Bem, o espírito só consegue se comunicar através de um médium. Se eles não acreditam no profeta, e nem que é um médium, e nem Moisés, que também é médium, por sinal, um legislador e um médium exímio, né, na sua mediunidade, como é que ele vai acreditar em algum morto se ressuscitasse? Então isso nada mais é do que aquele teste de fé que o outro fica falando: eu só acredito se fulano bater na minha porta, acontecer não sei o que. Eu só acredito se Deus aparecer aqui agora para mim. Não vai acreditar. Pode, aquela criatura que tem má vontade e que não tem condições de entendimento, ela não vai acreditar em absolutamente nada. Ela pode... Por isso que nós vamos ver algumas pessoas, né, que mesmo dentro da doutrina espírita tem dificuldade de acreditar naquela significação que o médium está passando. Porque o médium é um transmissor da ideia. Elevado no caso dos profetas, por que a gente fala que é uma ideia elevada? Porque eles traziam coisas boas. Então, quando a gente para ali para ler os profetas, principalmente Isaías, ele vem narrando toda a chegada do Cristo. Oséias, é muito bonito o livro dos profetas. Então, ele já vem ali predizendo aquele futuro, porque aquele povo estava sendo preparado para a chegada do Messias, do rei. Mas eles achavam que era o rei, mais uma vez, que se vestia de púrpura. Um rei temporal. Eles não entenderam a realeza de Jesus, a realeza moral que esse mestre trazia junto. Então, por isso essa questão que é muito importante. Por que tanto do fenômeno? Por que tanta necessidade ainda que as pessoas têm? Né? O que elas estão querendo? Na realidade, parece que elas sempre querem mais. Ah, mas eu acho que eu sou médium de gelo, eu acho... Não, claro, aquilo para ela tem que ser uma coisa, uau, né? Que nem ali a história da tenda, da sarça com Moisés. Então, nós já saímos dessa época. Nós temos que entender que tudo aquilo já aconteceu em termos mediúnicos para chamar a atenção. Era necessário chamar a atenção. Nós estamos num outro processo já na Terra. Nós não estamos mais lá naquelas primeiras séries. Nós já somos os jovenzinhos, maduros, e temos que acordar. Então o processo agora é moral. Não adianta mais ficar olhando o fenômeno. O fenômeno não muda absolutamente nada uma criatura.
pode despertar algumas. Mas o que é importante é a compreensão da vivência de Jesus, refletir nos atos de Jesus, o que ele nos traz, as suas atitudes junto aos companheiros, junto ao Pai, junto à espiritualidade. É isso que nos importa. Observar Jesus nesse sentido, todo o seu caminho. Então, nós vamos reparar que nessa parábola, né, do Lázaro e do rico, que Jesus nos contou, na realidade ele nos fala, mais uma vez, o lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Percebemos que sempre houve revelações vinda do mais alto pro auxílio e o desenvolvimento dos viventes, né, da Terra, como hoje ainda há. E sempre vão existir aqueles que rejeitaram, como o rico rejeitou, por falta de amadurecimento espiritual ou pelo apego aos valores morais. Porque o conflito é justamente esse. Como que Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e a Mamon. Aí é que vive o conflito da criatura. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Mamon. Porque isso dentro da pessoa vai dar uma luta. Isso é gerador de conflito interno. Então Jesus não estabelece, quando ele dá essa passagem, que o princípio único para a salvação do homem é ele se desfazer dos seus bens. Nada disso. Abraão era um homem rico. Davi era um homem rico. Nós vamos ver Jesus conversando com Zaqueu. O problema não é desfazer dos bens e se tornar até um peso na economia do outro, não. Mas Jesus queria demonstrar ali o problema do apego aos bens, ter bem ou de menos. O problema é se apegar aos bens e aquilo se tornar um obstáculo da sua liberdade. Porque a gente pode ser pleno. Nós somos, na realidade, espíritos imortais. Então o apego ao bem é que pode nos prender. Então Jesus estava colocando o tempo todo, nos alertando que o apego iria nos escravizar. Que nós precisávamos ser plenos. Nós somos espíritos imortais e não apegados a brinquedos momentâneos. Então, é quando a gente começa a compreender, né, que a existência corporal ela é muito passageira, né? E a morte do corpo físico vai privar o homem, né, todos nós, dos recursos materiais que eventualmente, no momento, podemos dispor. Porque pobre, rico, alto, baixo, vão voltar todo mundo para o plano espiritual. E o que a gente vai reparar? As condições. No momento que estamos vivendo uma prova aqui no planeta, essa condição são só expressões transitórias. No plano espiritual nós vamos encontrar realmente o valor de cada um. Por isso que Jesus nos fala lá, foi anotado no Evangelho de Mateus, pois onde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. Onde é que está o nosso tesouro? Onde é que a gente tem colocado tanto o nosso coração? Onde é que a gente investe tanto as nossas energias? É ali que está o nosso tesouro. Então, nós vamos reparar que a vida ainda está repleta de pessoas materialistas e se escondem através de um rótulo qualquer religioso, mas são materialistas, porque do momento que se vive para procurar satisfazer os seus interesses, doa quem doer, desejos egoístas, esquecido das pessoas que sofrem ao seu redor, que nem o rico e Lázaro, essas pessoas têm alguma coisa errada. Elas não podem, a gente não pode falar que ama a Deus indo contra a sua lei. Como é que eu posso amar alguém indo contra a sua lei? O que a gente repara nessa pandemia? Um momento atual. Muitas pessoas mudaram. Muitas foram despertadas para a fé, para a oração, para o benefício da prece, sensibilizaram seus corações, passaram a compartilhar aquilo que tinham, seja muito, seja pouco. O importante é que eles já começaram ali a se movimentar com liberdade, né? Um processo já de desapego, já perceberam que tá na hora de começar a fazer fechamento de caixa, né? Quem trabalha em comércio, vamos fazer o inventário do caixa.
Então o desapego não é dar tudo que nós temos, né? Mas saber ter é diferente, sem se prender ao que se tem. É quando a gente aprende a estar no mundo, mas sabendo que a gente não é do mundo. A gente sabe que a qualquer momento a gente vai largar tudo. A qualquer momento eu posso daqui a um segundo. E é interessante, eu não posso me inquietar mais com isso, porque isso tem que estar claro. Eu tenho que já ter essa compreensão. A gente não vê as pessoas desencarnando aí o tempo todo. Porque a gente acha que a gente vai ser diferente, a gente já não consegue compreender, né, que é necessário uma tomada de decisão. Então, enquanto uns melhoraram, se sensibilizaram, outros não. Outros passaram a andar mais ainda desesperados e escravizados em acumular bens. Tem gente que passou a comprar outro freezer nessa pandemia para poder estocar coisas. A gente pega aquela parábola lá do avarento, a mesma coisa, só que o cara estava botando no celeiro, outro estava botando no freezer. Né? Isso dói, porque isso é do espírito, é independente até da condição social, vamos deixar isso claro. Porque isso é do espírito, porque eu conheço gente sem condição financeira, também considerado uma classe pobre, altamente egoísta. Como eu conheço pessoas de uma classe melhor que se doa. Então, isso, o que nós queremos dizer aqui, para a gente não rotular. Né? É muito importante. E como é mais difícil, talvez, a prova da riqueza? A gente está lá questionando o apego que o camarada tem. Eu sempre digo, né? Quando a gente lembra em apego, a gente vai lembrar do camarada preso a um carro maravilhoso, a um iate, alguma coisa. Mas não, gente. A gente pode ter apego a um livro. A gente pode ter apego ao café da tarde, que diz que não vive sem aquilo. Quando a gente fala que eu não vivo sem isso, está ali o apego. Apego a pessoas. Quando é que a gente vai parar de se identificar com esse corpo físico, essa situação transitória? Nada é meu, nem o corpo, nada disso aqui é meu, isso que tu vai ficar. Então é quando a gente começa a buscar, a se desidentificar com o que é perecível e material, para passar a se identificar com o que é eterno e imperecível. É quando a gente para pensar, por que da minha vida aqui, vou-me embora, eu vou descobrir que de hoje eu não passo. O que eu tenho de bom para levar? Somente o sentimento que eu já consegui ter. Se eu não conseguir, eu vou voltar. Graças tanto é que Abraão chama ele de filho. Porque enquanto Lázaro estava fazendo uma quitação, o rico estava abrindo uma conta. A gente pode falar dessa maneira, está abrindo uma conta. A conta foi do egoísmo dele. Porque o outro ainda pedia a ele. Ficava ali esmolando. E nem assim ele atendeu. Então nós passamos, a gente fala, quem é esse outro? É aquele, né, que está próximo, em que sentido? Do nosso coração. Então nós podemos encontrar lá a história, né, da rainha de França contando como é que foi o seu desencarne. Ou então a questão lá, né, da rainha de Wood falando também o que aconteceu com a vida dela no plano espiritual. E é interessante essa questão do plano espiritual, porque também não é pelo fato de estarmos dentro de uma casa espírita ou de uma igreja, de qualquer templo religioso, que nos garantem alguma coisa. É muito interessante, porque quando a gente lê aquele livro Voltei, né, o espírito ali, Jacó, ele era um espírito muito bom, uma alma muito boa enquanto encarnado. Tanto era boa que quando desencarnou ele foi recebido por Dr. Bezerra. Não é qualquer um que é recebido pelo Dr. Bezerra, não. Mas o que aconteceu ali? Quando ele chegou no plano espiritual, ele trabalhava enquanto encarnado no socorro, nas mesas de desobsessão da casa espírita. E ele conversava, ele evangelizava ali os obsessores, aqueles espíritos com mais dificuldade. E quando ele estava no plano espiritual, se aproxima dele um espírito e diz assim: Jacó, cadê a tua luz? Interessante, né? Cadê a tua luz?
Então, ele dava a luz para os outros, mas em algum momento ele não acendeu a luz dentro do coração dele. Porque não é o fato de conhecer a lei, de estudar Jesus ou o Evangelho. É o fato de refletir e conseguir colocar isso na vida prática. Então a doutrina espírita entra em nós, mas deverá sair pelos músculos, pela boca, pelo olhar, pela maneira de ouvir, pela maneira de se comportar, de se oferecer e de se doar. Esse é o objetivo de qualquer religião, é transformar a criatura numa pessoa melhor espiritualmente, moralmente, que ela se torne mais solidária e mais fraterna. Esse sempre é o objetivo. Então nós vamos ver algumas pessoas, quando a gente fala assim, né? Nós estamos encontrando nesse momento de pandemia pessoas completamente desesperadas, inquietas, desesperadas porque podem perder tudo. Acumulando, né? Acumulando dentro lá dos seus celeiros de armário, que podemos dizer, alimentos. Porque parecem aqueles que ficam assim, não sei o que eu vou comer, não sei o que eu vou beber, não sei se eu vou poder me vestir amanhã. E a gente podia, para essas pessoas, fazê-las recordar o ensinamento de Jesus. Quando Jesus nos disse: observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros. E contudo, vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura, não sois muito mais que eles? Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Anotado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Que dessa maneira, então, companheiros, possamos nos despedir com essas lembranças de Jesus nos dizendo sempre: reflitam como estão vivendo. A vida não se resume a hoje, a uma quantidade de tempo. A vida vai muito além. E o nosso objetivo não é viver para comer, beber e se vestir. A gente vive e come para sobreviver, mas o nosso objetivo é aprender a olhar o outro como a nós mesmos. Aprendermos a amar a Deus acima de tudo. Esse é o tema central que nós devemos desenvolver na nossa vida. E buscar em Jesus esse caminho, essa verdade e essa possibilidade de vida, vida em abundância. Pois então, o medo nos paralisa. Vamos confiar em Jesus. Vamos buscar primeiramente o reino de Deus. E toda vez que nos estivermos inquietos, vamos reler essa passagem. Vamos observar os pássaros no céu. E realmente somos bem mais do que eles. Que Jesus, assim, permita o encerramento desse estudo, agradecidos de coração por essa oportunidade, por esse envolvimento da espiritualidade, e que essas vibrações de carinho e de amor que o Mestre nos presenteia possam ser irradiadas para muitos outros corações, sinceramente de nossas almas, para que tenhamos paz, muita paz, que possamos fazer paz em nosso coração, seja o momento que for que estivermos vivendo, com a certeza que Deus é nosso Pai. Nunca estivemos nem nunca estaremos abandonados. O Senhor é meu pastor e nada que realmente importa me faltará. E o que realmente deve nos importar é a consciência tranquila e a paz de espírito. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.